queria que vocês abrissem as Bíblias de vocês em 1 Pedro, capítulo 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. E enquanto isso, eu quero lembrar um texto, uma frase de Jesus que é muito conhecida. Uma frase de Jesus que é muito conhecida, que ele disse o seguinte: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Todo mundo já ouviu falar nessa frase, sim? Quase todos já devem ter lido isso na Bíblia, sim? Eu só quero que você repita a primeira frase que ele disse: aquele que quiser. Aquele que quiser. Certo? Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Diz o seguinte: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Versículo 5. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. Eu quero começar dizendo para vocês que eu não vou falar nenhuma novidade aqui hoje. Diga assim, graças a Deus. Porque nós estamos numa igreja evangélica, ou seja, nós pregamos o evangelho e nós vivemos o evangelho. Amém? E o evangelho é o mesmo. O evangelho é o mesmo. E então, ninguém precisa vir com novidade para que você fique apaixonado, porque Jesus Cristo e o evangelho são apaixonantes. E além de não dizer nenhuma novidade aqui hoje, eu ainda vou fazer mais. Eu ainda vou repetir coisas que eu já disse. Porque eu creio que nós estamos no momento de ouvir a mesma coisa. Vocês que vieram no domingo passado, ouviram uma mensagem do apóstolo Rômulo a respeito dos pequenos grupos. Ele falou a respeito da rede de grupos. Ele falou da importância das reuniões nas casas, a importância de estarmos em comunhão, a importância de nós termos contatos uns com os outros, né, relacionamentos uns com os outros. Por quê? Porque Deus nos fez para isso. Deus nos criou para termos relacionamentos, tanto com o próximo quanto com Ele. Acontece que a gente, como sempre, fez besteira. E aí esse relacionamento foi cortado lá na época de Adão e Eva. E Jesus veio para restabelecer esse contato. Nós que estávamos separados de Deus por causa do pecado, temos como Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, único intermediador entre Deus e os homens.
e ele mesmo disse isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Assinado Jesus Cristo. Então, por causa dele que nós estamos aqui, e Deus me livre pregar na ausência dele. Deus me livre pegar o microfone na ausência do Espírito Santo. Diga assim, Deus me livre. Porque senão nós vamos estar seguindo coisas de homens. E nós queremos seguir coisas de Deus. Amém? Então, essa carta de Pedro, e eu não vim no domingo passado, que eu estava cuidando da minha família. Nós estávamos com problemas, como o Hélida bem adiantou aqui. Não, desculpa. No domingo passado, eu estava pregando na Zona Sul. Né? Os problemas vieram antes. Talvez eu tenha passado uns 20 ou 25 dias cuidando da minha família. E na Zona Sul, eu preguei essa mesma mensagem. Coincidentemente, já que coincidências não existem, né, o pastor Rômulo pregou sobre a mesma coisa aqui. Só que eu tive o cuidado de ouvir, de assistir essa pregação pelo canal do YouTube da igreja, e eu vi que, na verdade, não foi a mesma coisa, foi o mesmo assunto. Mas não foi a mesma coisa e as mensagens se completam. Como o pastor foi convidado para pregar na Zona Sul, eu fui convidado para pregar aqui. E eu acho que isso é muito oportuno. Eu acho que isso é de Deus, porque as mensagens vão se completar. E ele disse, no domingo passado, que quando Pedrão falar alguma coisa, Pedrão é o apóstolo Pedro, certo? Para os íntimos. Quando Pedrão falar alguma coisa, quando você lê as cartas de Pedro, você tem que prestar muita atenção. Porque ele era o líder da igreja na época. Na época que ele escreveu isso, ele era o líder da igreja. Ele andou com Jesus, ele não era só um dos 12 apóstolos. Ele era um dos 3 que andavam mais intimamente com Jesus. E ele acompanhou coisas que outras pessoas não acompanharam. Ele viveu coisas que outras pessoas não viveram. É esse Pedro que, apesar de ter negado Jesus 3 vezes, mas é esse Pedro a quem Jesus senta do lado e pergunta, Pedro, você me ama? E ele diz, sim, Senhor. Então, o apelo que Jesus faz para Pedro é, então cuida das minhas ovelhas. E o assunto, que não só uma vez, mas 3 vezes, Deus, Jesus Cristo, falou isso a Pedro, a ponto de Pedro se irritar. Ele era pavio curto, não é verdade? Então, na 3ª vez que Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Ele falou, tu sabes, Senhor, que eu te amo. E aí ele falou, então, apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus. E é sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Eu quero falar sobre pastoreio e discipulado. Eu quero falar sobre pastores e ovelhas, e eu quero falar também sobre discípulos e discipulados. E não tem como a gente não falar sobre isso no momento que nós estamos vivendo. Eu creio que a igreja evangélica está com um filme queimado por aí porque não existe discipulado. Existe muito púlpito, existe muito templo, existe muita reunião, existe muitos dons, existe muito mover, mas não existe discipulado. E quando não existe discipulado, e um discipulado da maneira correta, e eu creio que só existe um discipulado da maneira correta, é o discipulado estipulado por Deus. Quando esse discipulado não acontece, as coisas vão de mal a pior. Talvez aqui existam pessoas que foram discipuladas da maneira correta, e talvez esse discipulado tenha sido cortado, e aí as coisas descambaram de mal a pior. Mas pela graça de Deus, essas pessoas estão aqui de volta. E se não receberem um discipulado correto, vão se desviar novamente. Vocês concordam comigo, não? Então, do verso 1 ao verso 4, Pedro está falando para os pastores. E ele dá algumas recomendações. Versículo 2. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Se toda a igreja evangélica cumprisse isso, a gente estaria vendo o que nós vemos no Jornal Nacional?
Nós estaríamos com o filme queimado por aí? É claro que não. Porque o que acontece no mundo aí fora é que existe muita gente pastoreando ovelhas, pastoreando, entre aspas, com o coração no dízimo delas. E se o motivo for esse, as coisas não vão dar certo. As coisas vão terminar em escândalo. Outros pastoreiam por fama. E se o motivo for esse, as coisas não vão dar certo. As coisas vão terminar em escândalo. E o que Pedro, que merece muito da nossa atenção, está dizendo é que o rebanho de Deus tem que ser pastoreado, não como obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Se eu não me engano é Efésios 6, que diz: vocês, escravos, quando prestarem um serviço aos seus donos, façam como se estivessem fazendo para Deus. Façam como se estivessem trabalhando para Deus, e não para homens. Eu penso nisso muito, enquanto eu estou dando meu expediente lá na Cagepa. Porque se eu fosse fazer para as pessoas, eu iria fazer mal feito. Mas aí quando eu começo a fazer mal feito e a ficha cai, eu penso em Efésios 6. E aí eu lembro que eu estou ali porque Deus me colocou ali. E eu vou fazer como se fosse para Ele. E não como se fosse para o meu chefe, ou para o meu diretor, ou para o presidente da empresa. Ou mesmo para a população. O meu trabalho tem que ser feito como se fosse para Deus. E se você pensar nisso a partir de amanhã, você começar a trabalhar assim, com essa vigilância, você vai ver o crescimento que você vai ter. As coisas provavelmente vão ficar mais difíceis para você, mas você vai crescer. E a primeira coisa que eu quero trazer para vocês, a respeito de pastoreio e de discipulado, é que todo mundo é discipulado por alguém ou por algo, através das muitas vozes que ecoam no mundo. Isso, inclusive, já está na Bíblia. Paulo, em 1 Coríntios 14, 10, diz isso. Depois você pode conferir. Tá certo? E para você não ler só 14, 10, você lê o 14 e o capítulo inteiro. Aliás, comece do 13, que fala do amor. Então você lê capítulo 13 e 14 de 1 Coríntios como dever de casa. Então Paulo diz que existem muitas vozes e nenhuma delas são sem sentido. E eu quero perguntar para vocês: quais são as vozes que você tem ouvido? Tem muita gente por aí que está sendo discipulado pela Rede Globo. Você termina uma novela e começa outra, e aí você vê que a moda, pelo menos a respeito de roupas, de acessórios e até de modo de falar ou de se mexer e de gesticular, essa moda ela é guiada pela Rede Globo. Ou não é assim? Quem tem loja pode confirmar isso. As pessoas vão na loja, principalmente loja de roupa, comprar aquela roupa que está fazendo sucesso na novela das 6, ou das 7, ou das 8, não sei. Ou seja, tem muita gente sendo discipulado quanto ao modo de vestir pela Rede Globo. Pior do que ser discipulado quanto ao modo de vestir pela Rede Globo é ser discipulado quanto ao modo de agir. Se você for discipulado pela Rede Globo quanto ao seu modo de agir, eu lamento, mas você vai afundar. Talvez a única coisa que você possa imitar da Rede Globo são as doações, mas não doe para o Criança Esperança. Doe para pessoas que estão mais perto de você. Doe para instituições que você que você confia de verdade. De repente, aqui mesmo você tem alguma instituição que você pode abençoar de uma maneira melhor do que você está doando para Criança Esperança. Quantos pastores nós temos aqui hoje? Então, deixa eu mudar a pergunta. Quantos pais de família nós temos aqui hoje? Pais ou mães de família? Vocês são pastores. Vocês tomam conta do rebanho que está debaixo da tua guarda. Seus filhos,
os que moram na sua casa, você tem que tomar conta deles. Não é verdade? Então vocês são pastores. Quantos líderes de pequeno grupo nós temos aqui hoje? Vocês são pastores. Vocês pastoreiam esse rebanho. As pessoas que vão semanalmente na casa de vocês para uma reunião, para vocês louvarem, para vocês falarem da palavra de Deus, para vocês trocarem experiência, para vocês lancharem, essas pessoas estão sob os cuidados de vocês. E o pastoreio não se resume a uma vez por semana. Pelo contrário, eu creio que vocês devam se comunicar durante a semana. Nem que seja pela internet, nem que seja pelo telefone, mas vocês estão em contato. E eu não sei se vocês sabiam disso, mas vocês são, sim, pastores. Até aí tudo tranquilo? Eu quero trazer para vocês uma nova visão a respeito de pastoreio, porque assim nós vamos estar nos defendendo do inimigo. O inimigo que Paulo diz no verso 8. No versículo 8 de 1 Pedro, capítulo 5, ele diz assim: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Não se iluda. O inimigo não descansa. Ele nem tira férias. Se você abrir os seus olhos, você vai encontrar alguma cilada que ele te armou. E para que serve o pastor? Ora, vamos pensar em dois tipos de pastoreio. O pastor de ovelhas, o animal, o pastor que pastoreia animais, certo? Qual é a função dele? Ele usa talvez um cachorro, talvez um cajado, talvez uma moto nos dias de hoje, não é verdade? Para quê? Para não deixar que nenhuma de suas ovelhas se perca. Para evitar que venha um ladrão, para evitar que venha algum animal perigoso. Então o pastor serve para pastorear e fazer com que nenhum se percam. E trazendo para a nossa realidade, o pastoreio de pessoas. A mesma coisa. O pastor tem a função, ele tem a obrigação de fazer com que nenhum dos seus se perca. Com que nenhum dos seus se machuque. Fazer com que o inimigo, que anda como um leão, rugindo ao redor, esperando uma oportunidade para atacar, fazer com que esse inimigo não tenha sucesso no seu ataque. Para isso serve um pastor. Só que existe uma diferença entre pastorear animais e pastorear pessoas. E eu acho, pelo menos no meu ponto de vista, é uma diferença boa. Só é pastoreado quem quer. As ovelhas não têm escolha. As ovelhas, os animais, não têm escolha. Eles, querendo ou não, eles vão ter que ser pastoreados. E se por um acaso alguma fugir, pode ter certeza que vai levar cajadada. E quando o pastor chegar, pegar e botar de volta no rebanho, vai ter que tirar carrapicho, vai ter que passar remédio na ferimenta, vai ter que cuidar, e isso dói. Com pessoas é um pouco diferente. Porque com pessoas, as pessoas escolhem ser pastoreadas. Quem não quer ser pastoreado, não vai ser pastoreado. E isso para mim é uma coisa boa. Por isso que eu comecei com a frase de Jesus Cristo. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e siga-me. É para quem quer. Então, se você está aqui, eu vejo logo um indício de que você quer. Porque você veio para receber instruções, orientações. Eu creio que você crê que essas instruções e orientações vêm da parte de Deus. Eu creio que você crê que pessoas que pegam o microfone são usadas por Deus para dizer verdade na tua vida. De repente, até para dizer coisas que você não quer, mas que você precisa ouvir. Então, se você está aqui hoje, eu creio que você quer ser pastoreado. Pode ser que existam uma ou duas
exceções. Mas, de um modo geral, quem veio aqui hoje é porque quer ser pastoreado. E se você não quiser, nós vamos orar por isso no final. Porque ser pastoreado é uma coisa boa. Nós estávamos... Não, foi no vídeo que eu assisti do pastor, que o pastor falou domingo, que ele não teve um discípulo. Ele compartilhou aqui com a igreja que ele queria muito ter alguém que orientasse ele. De repente, o caminho que ele fosse percorrer seria mais curto. E ele poderia estar mais na frente do que está hoje. E pastores servem para isso. Discipuladores servem para isso. Então, eu creio que é uma boa você querer ser discipulado. Amém? Terceiro, primeiro que eu falei é que todo mundo é discipulado por alguém ou alguma coisa, né? Segundo, que pastorear ovelhas é diferente de pastorear pessoas. Terceiro, pastorear pessoas é um serviço a Deus de grande responsabilidade. Então, aqueles que pastoreiam estão prestando um serviço a Deus. Olha só por esse ponto de vista. Deus colocou pessoas para os cuidados de Douglas. Então, as pessoas que estão debaixo dos cuidados de Douglas, líder de grupo, foram, por Deus, instituídas para que ele tome conta. Olha a responsabilidade. E é o que o apóstolo Pedro fala no verso 3. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados. Deus lhe confiou pessoas para você cuidar, para você pastorear. Se você é líder de grupo, você tem pessoas que foram que Deus colocou debaixo dos seus cuidados. Se você é pai ou mãe de família, você tem pessoas que Deus colocou para que você cuide delas. É uma responsabilidade muito grande. Se você tem o temor a Deus, é uma responsabilidade muito grande. Mas, por outro lado, é uma honra também. Porque Deus quer lhe usar para isso. Ele quer que você faça um papel de paizão. Não é aquele pai como ele é, mas é de ser usado como um pai na vida de alguém. Na Bíblia, só o apóstolo Paulo diz que nós precisamos ser imitadores de Deus, ou imitadores de Paulo, ou imitadores de Jesus Cristo, ou imitadores dos santos que temem a Deus, nas cartas de Coríntios, Efésios, Timóteo, Filemão e Hebreus, se é que foi Paulo que escreveu Hebreus. Então, em todas essas cartas existe esse teor, essa frase com esse teor. Sejam imitadores de alguém. Que alguém é esse? Ou Deus, ou Jesus, ou Paulo, ou os santos que Deus separou para fazerem o papel. E o mais conhecido desses trechos é 1 Coríntios 11, verso 1, que diz: Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo disse isso aos coríntios. E eu pergunto para vocês aqui, quem é que tem essa coragem de dizer hoje: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo? Quem é que tem a coragem de fazer com que alguém passe um dia inteiro contigo, 24 horas por dia, 24 horas seguidas contigo, te vendo o que você faz, e no final do dia você bater assim e dizer: seja meu imitador como eu sou de Cristo? Se você pensou na resposta sim, ótimo, amém. Mas saiba que até você tem o que melhorar, principalmente no quesito humildade. E se você disse não, aí eu te digo, isso é para você também. Deus não deu nenhuma missão impossível para a gente.
Ele quer que nós sejamos santos, então nós temos a obrigação de tentar sermos santos. Aliás, nós já somos santos. Amém? Para quem não sabe, santo não é aquele que não peca. Santo é aquele que foi separado por Deus para fazer a vontade dele. Eu sou São Guilherme, amém? Nós temos vários santos aqui. Vários. Por quê? Porque você foi separado por Deus para fazer a vontade dele. Essa ideia de santo, que santo não peca, não é da Bíblia. Certo? Então, em quarto lugar, se nós precisamos ser imitadores de Deus, lá vão algumas características dele. E é aí que eu vou começar a repetir coisas que eu já falei antes. E por que eu vou falar isso? Porque você que é pastor precisa se espelhar nessas características. E você que é discípulo, você precisa entender que o seu pastor, o seu discipulador, ele tem que ter essas características. Então, na hora que ele vier com alguma dessas características, você precisa colocar o rabinho entre as pernas e obedecer. Acatar. Por quê? Porque é para o seu bem. Aquele que quiser. Primeiro, Deus é pai de amor e não é um pai irresponsável. Ou seja, ele de maneira nenhuma vai te super proteger. Nós temos muitos exemplos de pais que são super protetores. E isso estraga o filho. Deus não é assim. Ele dá a proteção na medida correta, na medida certa. Discipuladores não podem ser super protetores. Discipuladores têm sim que proteger, porque tem que cuidar do seu rebanho, mas tem que fazer na dosagem correta. Por outro lado, tem pais que ao invés de serem super protetores, são pais negligentes. Não colocam rédeas nos seus filhos. Deus não é assim. Deus coloca a rédea do tamanho exato, nem curta, nem longa demais. E você, discipulador, precisa colocar rédeas no seu discípulo. Porque se ele está sendo discipulado é porque ele quer. Você, discípulo, quando o seu discipulador colocar rédeas em você, você precisa aceitar essas rédeas, porque é para o seu bem. E aí, claro, vocês vão orar juntos, vocês vão trocar experiências, né? Eu até vou repetir aquela frase que eu já disse uma vez aqui antes. Aprender com o erro dos outros é para os inteligentes. Aprender com os seus próprios erros é para os normais. E não aprender é para os burros. Então, é muito melhor você aprender com o erro dos outros do que você aprender com os seus próprios erros. Se você sabe que seu discipulador já bateu a cabeça e que não é bom, por que você vai ter que bater para saber que não é bom? Saiba que se você resolver bater a cabeça, você vai descobrir que não é bom e isso é normal. O que não é normal e o que não pode e não deve acontecer é você bater a cabeça, ver que é ruim e continuar batendo a cabeça. Entenderam quando eu falei que quando você não aprende é porque está faltando botar a cabeça para funcionar? Deus fala como um pai. E para quem tem mais de um filho, isso é mais fácil de entender, né? Com um filho você fala de um jeito, com outro filho você fala de outro jeito. Por quê? Porque são pessoas diferentes. Precisam de tons de vozes, precisam de maneiras de falar diferentes. Com um camarada que se converteu semana passada e ainda não conhece muito bem a vontade de Deus, Deus fala de um jeito.
com um camarada que se converteu na década passada ou no século passado e até hoje é teimoso, Deus fala de outro jeito. Deus é sábio, ele sabe como falar de uma maneira que funcione. O problema é que até assim parece que a gente não gosta de obedecer. A gente gosta de ouvir a voz de Deus, mas não gosta de pôr em prática, de obedecer. Dedé, minha filhinha, 2 anos e meio, não, vai fazer 3 anos já, em dezembro. Ela, quando ela está fazendo alguma coisa pela primeira vez, eu explico para ela: amorzinho, não faça isso. Da segunda vez já é diferente. Da 10ª vez, às vezes eu não preciso nem falar. Eu só olho para ela, porque ela sabe que eu já falei tantas vezes e eu falo com o olho. E aí, às vezes, eu preciso dar uma palmadinha na mão. Eu não sei se psicologicamente isso é correto ou não, mas eu dou. Eu preciso colocar de castigo. Isso é a forma do pai dela falar com ela de modo que ela entenda. E eu vou te falar, tem resolvido. Deus fala com seus filhos e dependendo do filho, ele fala de maneiras diferentes. A mesma coisa com o discípulo e discipulador. Você, discipulador, precisa falar com seu discípulo da maneira que ele precisa ouvir. E você, discípulo, precisa saber que você vai ouvir aquilo que você precisa ouvir. Saiba dar ouvidos a isso. Deus também deixa de falar. Às vezes Deus fala tanto e você não ouve e não obedece, e aí ele deixa de falar. E isso faz parte do plano dele. Isso faz parte da educação e da disciplina dele. Isso aconteceu, por exemplo, com Jó. Jó perdeu tudo, e aí, se você for ler a história de Jó, Deus passa, acho que 40 capítulos sem falar com Jó. Quando for lá no final do livro, Deus vai falar com Jó, mas não vai explicar nada. Não vai explicar nada, ele só vai dizer: olha, onde é que você estava quando eu fiz os céus, a terra, o mar e tal? Quem é você para achar alguma coisa? Deus não explica nada. Deus só diz que ele é Deus e que ele ama Jó e que ele honra Jó. E aí o final de Jó é 2 vezes melhor do que o início. A mesma coisa com Jonas. Deus diz uma frase a Jonas: Jonas, vai a Nínive e prega arrependimento. E é como se alguém da torre fosse mandado para Mangabeira, para a gangue de Mangabeira. Dizer assim: olha, vocês estão errados, por favor se acertem. Ainda tem essa rivalidade? Não, Torre e Mangabeira? Na minha época tinha. Tá certo, vamos ser mais claros. É como se um vascaíno fosse enviado à torcida do Flamengo em pleno Maracanã, dizendo assim: olha, vocês estão errados. O que vocês precisam é de arrependimento. E fardado. Foi o que Deus fez com Jonas. Deus mandou Jonas a Nínive, que era uma cidade que eles não se batiam legal, e o que foi que Jonas fez? Ao invés de ele ir para Nínive, ele foi para o outro lado. E aí acontece um monte de coisas com Jonas. Você pode ler o livro de Jonas, é um livro curto, é bem legal, uma história riquíssima. E aí Jonas vai para um navio e vai ter uma tempestade, e ele vai ser lançado no mar, e ele vai ser engolido por um grande peixe, e ele vai ser vomitado na praia, e Deus não fala nada com Jonas. Faz parte do plano de Deus fechar a boca. Também deve fazer parte do plano do discípulo, do discipulador, fazer um silêncio quando aquele discípulo precisar. Porque às vezes você fala tanto, e o cara não se ajeita. Então é melhor você ficar quieto, porque aí ele vai aprender da pior forma. Mas aprende. Quando Jonas estava lá na praia, todo sujo, todo com fome, todo lascado, o que é que Deus diz? A mesma coisa, a mesma frase, com as mesmas palavras que ele disse antes. Vai lá a Nínive e fala para aquele povo que eles estão errados, que eles precisam de arrependimento. Aí é que ele vai. Ou seja, aprendeu. E para finalizar a comparação
do caráter de Deus com o caráter dos discipuladores e pastores, Deus age como um pai. Ele às vezes coloca no colo, ele às vezes interfere na situação com a mão dele mesmo, ele às vezes bota para dormir, ele cuida, ele limpa, ele bota remedinho na ferida. E eu gosto de dizer que Deus não bota mercúrio, Deus só bota mertiolate. Deus não gosta de rifocina, porque rifocina não dói. Deus gosta de álcool a 70. Porque arde, mas sara. Não é? Com a tecnologia parece que rifocina também sara, mas enfim, Deus gosta dos padrões antigos. E você, discipulador, pastor, precisa também agir assim com o seu filho, aliás, com o seu discípulo, com a sua ovelha. E você, discípulo, você, ovelha, precisa saber que a função do pastor é também cuidar de você. Colocar no colo, fazer um carinho, tá nos momentos difíceis, mas é também colocar remédio na ferida, para que sare. Só lembrando que isso é para quem quer. É para quem quer. Ninguém é obrigado a ser discipulado. Mas eu posso te dizer que ser discipulado é uma bênção. Ser discipulado é uma proteção. E se você tiver a oportunidade de ser discipulado, faça isso. E como é que eu faço? Ora, primeiro passo você já teve, é vir aqui nas reuniões semanais. Se você não abrir mão disso, você está num caminho bom. Por quê? Porque assim você vai conhecer a visão desse ministério que é a Sal e Luz, se é que você quer continuar congregando aqui. Você vai conhecer quem são os líderes, quem são os discipuladores. E a partir daí, você vai ser encaminhado para um grupo, que o pastor falou na semana passada e eu vou repetir aqui. Nossa igreja não é uma igreja que se reúne no domingo e tem grupos durante a semana. Não. Nós somos uma igreja em grupos e não uma igreja que tem grupos. Nós não somos uma igreja de templo. Nós somos uma igreja de casa de pessoas. Então, existe uns 10 ou 20 dessa comunidade que chegam lá em casa e não pedem para abrir a geladeira para pegar água, porque para pegar pudim tem que pedir. Mas existem pessoas que vão lá em casa e já abre o fogão, e já bota a pizza, que já abre o congelador e já bota o suco lá para gelar, que já chega instalando o videogame e a gente já vai tirando onda um com o outro. Existem uns 10 ou 20 que fazem isso lá na minha casa. A sua casa, se você é da liderança dessa igreja, também precisa ser assim. E se você ainda não é, você precisa se envolver cada vez mais e mais, porque a igreja não é se reunir durante a semana. Isso aqui é uma festa que a gente faz toda semana. E é um lugar onde você vai ver pessoas que você não vê durante a semana. É um lugar onde você vai receber instruções e alimento que você não recebe durante a semana. É um lugar que você vai estar atualizado das coisas que vão acontecendo na sua grande comunidade. E essa grande comunidade, ela é dividida em comunidades menores. E essas comunidades menores precisam ser divididas em comunidades homem a homem, ou mulher a mulher, ou casal a casal. E isso é discipulado. É essa convivência com outra pessoa, aonde você vai aprender. Logo que eu me converti, eu não sabia se falar palavrão era pecado ou não. Tanto que eu passei algum tempo, não sei quantos meses, mas eu passei ainda alguns meses com a boca meio suja. E aí eu aprendi que Deus estava comigo o tempo todo. E que tudo que eu falasse,
tudo que eu fizesse tinha que ser para a honra e para a glória dele. E que ele é uma pessoa que pode se entristecer ou se alegrar das coisas que eu digo. E que ele é uma pessoa que ele pode se entristecer ou se alegrar das coisas que eu faço. Então não adianta você ter a boca limpa em casa e a boca suja fora de casa, porque Deus está contigo em casa e fora de casa. Não adianta você ser bonzinho aqui no domingo e durante a semana você ser mal. Porque Deus está contigo aqui e Ele está contigo quando você sair daqui. Isso eu aprendi como? No discipulado. Estando junto de pessoas. E Deus nos criou, se você for lá em Gênesis, no comecinho você vai ver que Deus nos criou para que a gente tenha relacionamentos. Tanto uns com os outros, como com Ele. Só que às vezes a gente não quer. E é por isso que eu comecei a minha pregação dizendo que é para quem quer. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Se você resolver fazer isso, você vai ser discípulo de Jesus. E para isso Deus estipulou pessoas que vão promover esse discipulado na sua vida. A única questão é, você quer ou você não quer? Se você quer, aproveite. É tempo de renovo e aprendizado. Seremos mais fortes. Se você não quiser, se prepare. Vamos pegar no seu pé. E eu vejo a Sal e Luz como um ministério que quer pessoas que ninguém quer por aí. Eu vejo a Sal e Luz como um ministério que aceita pessoas que ninguém aceita por aí. Eu vejo a Sal e Luz como um ministério que faz com que pessoas se sintam à vontade onde não se sentiriam à vontade em lugar nenhum. Só que eu ainda vejo um grande problema na Sal e Luz. E os líderes que tiveram aqui na reunião ontem, o pastor falou sobre isso. Nós desistimos demais de pessoas. O cara vacila 2, 3 vezes, a gente já diz que aquele não tem jeito. E não é assim. Não é assim. Se fosse assim, muitos de vocês não estariam aqui hoje. Nós não temos que ser imitadores de Jesus. Então vamos ser imitadores de Jesus. Claro que ninguém vai se meter aonde não pode. Tem muitos irmãos aqui, e eu me incluo no meio, que a gente não pode ir evangelizar aquelas meninas que ficam se vendendo ali na praia. Por quê? Porque a gente não vai evangelizar coisa nenhuma, a gente vai pecar. Tem muita gente aqui que não pode ir evangelizar a galera fumando maconha na praia, por exemplo. Por quê? Porque senão o cara não vai evangelizar nada, ele vai pecar. Então, ninguém vai se meter onde não deve. Mas nós temos a obrigação de aceitar aqueles que ninguém aceitam. Porque Jesus aceitou. Jesus te aceitou. Amém? Então, o que eu tinha para dizer, eu já disse. Eu só queria que vocês pensassem mais a respeito disso, sabe? Tem muita gente que não quer ser discipulado. E talvez isso seja porque o cara não quer se desfazer de coisas que ele precisa se desfazer. Se você está nesse meio, se você não quer ser discipulado porque você não quer que conheçam seus podres, abandone essa ideia. Vamos junto ser santos. Vamos juntos consertar a nossa vida para que a nossa saúde renda mais, para que o nosso bolso renda mais, para que as nossas esposas nos amem mais, para que a gente possa
alcançar mais pessoas, tirar mais pessoas do lamaçal com a nossa própria vida. E por outro lado, existem pessoas que fogem muito das responsabilidades. E eu estou falando mais para os líderes. A gente precisa organizar a nossa vida, o nosso tempo, as nossas atividades de forma que os planos de Deus se encaixem no nosso cotidiano. Porque da mesma forma que Deus não pediu as tuas sobras do teu bolso, Deus também não quer as sobras do teu tempo. Deus estipulou 10% para o teu bolso. E Ele não estipulou nada para o teu tempo. O que você vai dar para Ele? Talvez você precise organizar mais o seu tempo para que caiba mais Deus nele. E Deus também está falando comigo aqui. Amém?